Oi! Oi, Lu. Aê! Boa tarde. Consegui. Conseguimos! De uma forma ou de outra, a gente sempre Com consegue, né? certeza, a gente não desiste, né? Não, não dá para desistir, temos que persistir. Exatamente. Lu, Oi! a nossa ideia aqui é então a gente conversar um pouquinho a respeito desse nosso final de semana, né? Desse workshop que você vai realizar logo mais aqui em Tangará. E a gente queria saber um pouquinho de como é que é o Tantra para você, do que é isso, como é que você iniciou nesse processo todo para o pessoal que não conhece, né? Para o pessoal que não sabe o que tem um pouquinho de conhecimento, tem uma ideia do que é isso, porque a gente às vezes ouve tanta coisa na internet, né? A gente se depara com tantas pessoas que falam algumas coisas que não tem nada a ver com Tantra, né? E a gente queria então saber o que é isso, um pouquinho de como é que você vê essa questão toda. Ok. Ah, vou ser bem breve, né? Porque a gente vai ter um workshop Aham, específico falando sobre tudo isso, né? Desmistificando o Tantra. claro. O Tantra tem origem, mais ou menos, no ano 1 depois de Cristo, né? Então ele tem uma história já Aham, milenar. Surgiu no Oriente sim. e posteriormente veio sendo trazido ao Ocidente. A cultura Aham, Oriente é muito diferente da nossa cultura ocidental. E no meio do caminho, certo. o Tantra se perdeu, ele foi deturpado, perdão, por várias situações, né? Egóicas, falta de conhecimento, o poder, várias manipulações. Enfim, esse é o nosso objetivo dentro do caminho de desmistificar o Tantra, trazendo a consciência e a verdade do que é o Tantra realmente. O Tantra é um caminho ao qual a gente percorre em busca de um autoconhecimento. Esse autoconhecimento vai mexer em todas as nossas estruturas, porque a gente veio sendo educado e criado dentro de conceitos e preconceitos, tabus pré-estabelecidos por uma sociedade. Então, é um caminho de autoconhecimento, onde esse caminho devolve a nossa essência, e não aquilo que a gente foi se moldando para se encaixar em lugares, na sociedade, na família, no grupo de amigos, enfim. Diferente do que a gente ouve, lê na internet, o Tantra não está diretamente relacionado ao sexo. A gente ouve muito, né? As pessoas se assustam quando a gente fala a palavra Tantra e já associam a orgia, baderna, enfim. O Tantra não é isso. A origem etimológica do Tantra, ele é extremamente disciplinado e meditativo. E aí, quando se fala em meditação, né, processo meditativo, não significa que a gente vai ter que ficar lá sentadinho o dia todo meditando. Existem várias formas de meditação. O Tantra é movimento, ele é fluidez, ele traz a fluidez para o nosso corpo, a fluidez para a nossa vida. No Tantra nada fica estagnado, nada fica parado. Abrange nós, seres humanos, como um todo, né? Nós não podemos continuar nos vendo como parcelas, só corpo físico, só corpo energético ou só o espiritual. Então, o Tantra, ele trabalha os extremos e o meio. Então, trabalha tudo aquilo que a gente é constituído no todo. Então, o objeto principal do Tantra sempre será a gente mesmo. Não é o externo, não são as outras pessoas, nada disso. É tudo aqui dentro, é tudo aquilo que nos constitui. Vai mexer na nossa sexualidade? Vai. Porque a sexualidade faz parte
do nosso contexto como ser humano, né? Então, sim, vai mexer na nossa sexualidade, vai trazer uma nova visão sobre o nosso corpo, sobre os nossos prazeres, sobre a forma com a qual a gente vê, recebe, aceita a nossa sexualidade. Isso vai interferir, sim. Não adianta a gente falar que não, porque quando a gente conhece um pouquinho mais, a gente sabe que vai dar diferença nas nossas relações, inclusive no sexo, né? A gente vai aprender a descobrir nuances dentro do convívio de relação, né? Então, sim, vai mexer em muita coisa, inclusive no nosso sexo, na nossa forma de olhar o sexo, a sexualidade como um contexto todo. Quando a gente fala em sexualidade, não é só o sexo, é todas as nossas etapas da sexualidade, desde o momento que a gente nasce. Cada etapa tem uma fase específica. A maioria dos traumas e dos bloqueios acontecem lá na nossa infância. E aí a gente vem carregando tudo isso, né, para a vida adulta, e a gente não entende o porquê que a nossa vida, ou a forma como a gente se relaciona com as pessoas, que tipo de pessoas estão à nossa volta, tudo isso acontece na nossa vida. Mas muitos dos processos estão lá na nossa fase inicial da sexualidade. Isso a gente vai abordar também no encontro. Interessante, né, Lu, que a gente vê que muitas vezes a gente olha pra gente e pensa, puxa vida, mas eu tô tão errado em algumas coisas, não se aceita do jeito que é, acha que muita coisa que eu penso, que eu faço é pecado, que não tá certo, e aí eu me flagelo, né, como se eu dissesse pra mim mesmo que eu não sou merecedor muitas vezes de sentir prazer, porque a vida me mostrou que aquilo não é certo. E se não é certo, eu vou ficar com aquela interpretação, né? E isso parece uma coisa negativa para a gente, né? Exato, porque a gente se priva de muita vivência e de muita experiência presos pelos conceitos ou pelas cobranças que nos foram impostas. O medo faz com que a gente paralise ou não tenha digamos, a audácia ou a coragem de experienciar coisas novas, porque estamos presos nesses conceitos. Independente de uma religião, né, porque a religião é um nome que foi intitulado pelos poderes para dividir o povo e não unir, se a gente for olhar a fundo a história da religião. Né? Então, não importa a religião, o templo que a gente frequente. É o nosso templo que precisa estar em equilíbrio. O nosso conhecimento por todas as nossas parcelas, aquilo que a gente realmente gosta, aquilo que a gente almeja, sair dessas zonas de conforto, porque é muito mais fácil a gente se manter no vitimismo e na aceitação de que porque foi daquele jeito vai continuar sendo, do que a gente botar o dedinho para fora e experienciar uma coisa nova. É muito mais fácil. A gente foi acostumado e foi educado a viver dessa forma. Então, esse nosso encontro é realmente para trazer uma visão, uma vivência experimental mesmo de sentir, porque o Tantra é sentir. O Tantra não tem teoria. A gente vai encontrar algumas partes teóricas dentro da filosofia, mas o Tantra é prática. É aquilo que tu está sentindo no momento, é aquilo que está mexendo. Então, o nosso objetivo é trazer uma experiência verdadeira para quem realmente está disposto a fazer a diferença na própria vida. Né? Sair dessas amarras, sair desses cordões que prendem, que não permitem ir um pouco além do que já se conhece. Porque a nossa mente e o nosso ego já estão acostumados com tudo aquilo que a gente conhece. Eles sabem lidar com aquilo. É mais fácil. Mas toda vez que a gente precisa dar um passo para algo muito bom, algo que vai nos dar uma nova visão, uma nova vida,
Vai dar medo, vai dar insegurança, vai ter aquela vozinha que vai dizer, isso daí não serve, isso aí é só lorota, não acontece nada, é tempo perdido, entende? Mas a gente tem disponibilidade. Basta a gente querer, a gente enfrentar esse primeiro momento desse medo, dessa tensão do novo, mas tem muita coisa boa lá pela frente. A gente só precisa dar o primeiro passo. É legal, foi colocado aqui que é conhecimento de si mesmo, né? E às vezes a gente não tem muita ideia de como se conhecer. E de certa maneira o Tantra, ele nos dá um caminho, né? Ele nos dá uma visão que a gente pode olhar para si mesmo de uma forma diferente. E a partir daquele momento eu tenho a percepção de que talvez eu sou quem eu nem sabia que era. E eu posso redescobrir quem sou através desse caminho do Tantra, né, Lu? Exato. E pelo lado bom ou não, entende? Quando a gente mexe nas nossas... Eu brinco que são as nossas entranhas, né? Porque revira tudo pelo avesso, né? Mas, às vezes, a gente tem uma concepção de que a gente é muito bom. Né? A gente é aquela pessoa, assim, top, sabe? A gente é o bambambam. Bam, bam. E aí a gente começa a entrar dentro desse processo de autoconhecimento e a gente vai descobrindo muita coisa. Inclusive que a gente não era tudo aquilo. Não é tudo isso. Exato, mas justamente esse caminho é para a gente olhar, sair desse véu de ilusão do que a gente é, ou acha que é, e encontrar a própria essência. E então fazer um caminho verdadeiro, né? Uma conexão verdadeira com o seu eu. Assim como a gente pode ser aquelas pessoas que tá estagnada, que acha que não é nada, que é uma bosta, sabe? Eu sou uma bosta, eu quero morrer, nada serve, nada acontece. E aí descobrir que a tua essência é linda, maravilhosa. Né? Então, sim, exatamente. O Tantra vai fazer esse percurso. Ele vai mostrar pra gente tudo aquilo que a gente é, de bom e de ruim, porque todas essas partes nos constituem. Se a gente fosse 100%, né? Ou digamos, como o termo que as pessoas usam, iluminados, nós não estaríamos aqui. Não teríamos... Não precisava estar aqui. Exato, não teríamos aportado na terceira, quarta dimensão. Né? Então, a gente tem um longo caminho pela frente. Tu vai me perguntar, mas é questão de meses, é questão de dias? Não, é um caminho que é percorrido. Todo dia alguma parcelinha que a gente vai estar olhando, alguma coisinha que a gente vai estar observando. E nesse olhar e observar, o que vai te dar o resultado é a tua ação com aquilo. Porque não adianta a gente ter um monte de conhecimento, um monte de informação, mas não colocar a ação em prática. É isso que vai fazer a diferença. É verdade. E é legal quando você fala também, né, nessa questão do caminho, porque o caminho a gente pode entender que é a nossa trajetória enquanto estivermos vivos aqui nesse mundo, né? E às vezes a gente tem um objetivo e esquece que tem o caminho todo pela frente. O objetivo talvez seja o próprio caminhar. Então, assim, esse nosso caminho, essa nossa vivência, o dia a dia mesmo, que eu acho que vai fazer diferença, são inúmeros objetivos que são constituídos ao longo do nosso caminho. E o Tantra, então, né, Lu, como você falou, não ele é muito mais do que uma massagem, como algumas pessoas falam, né? Ele é justamente, como você disse, essa possibilidade de a gente se conhecer de uma forma profunda. Exato, porque se a gente partir da história, da origem do Tantra, no Oriente, as pessoas nascem dentro dessa cultura, dessa filosofia.
Então, a vida delas, desde o momento do nascimento, já está impregnada, né, de disciplina, de estudo, de estilo de vida. Nós, quando adentramos nesse caminho, a gente não vai apertar um botãozinho e vai mudar tudo isso, porque a gente não é assim. Então, é um caminho longo de modificação de padrões, de modificação de formas de pensamento, aonde naturalmente tudo muda ao teu redor. Então, passa a ser um caminho e um estilo de vida diferente daquilo que a gente estava habituado a viver. Mas ele é um processo natural. Então, não tem como a gente apertar um botãozinho, sou tântrico e agora tá tudo certo, vou me iluminar. Não, isso não existe, né? Não existe. Em qualquer caminho, acho que não existe. Que bom se fosse fácil assim, né? Com relação à massagem tântrica, a massagem tântrica é uma das técnicas que foi adaptada no Ocidente para poder trazer o Tantra para dentro de consultório terapêutico, tá? Devido à parte cultural, aos tabus, a tudo aquilo que a gente sabe que existe dentro da história de um país ou de uma nação, né? Então, a massagem tântrica é apenas uma das técnicas da qual a gente utiliza a frequência do Tantra, o conhecimento, onde esse conhecimento é a junção da parte psicológica, da parte energética, do espiritual, do físico. É um conjunto de conhecimentos no qual a técnica a gente consegue adentrar um pouquinho mais em atendimento para trazer aquilo que a pessoa está buscando, né? Não é só uma massagem, é um acompanhamento terapêutico. Então, existe um início, um meio e um fim. O tratamento, o acompanhamento, ele é todo modulado, ele é construído conforme os teus processos vão se abrindo. E aí, a cada movimento que se faz dentro do trabalho terapêutico, tu vai subindo os degrauzinhos, né? Então, além da massagem tântrica, quando a gente fala de terapia tântrica ou do Tantra, como técnica terapêutica, existe a massagem tântrica, existem exercícios, existem meditações. Dentro da linhagem tântrica existem a yoga e outras ramificações. Então, o Tantra é muito gigante. Ele tem várias formas de ser trabalhado. E aí, Lu, durante o workshop que vai ser realizado, você vai abordar esses assuntos de uma forma mais profunda para que a gente possa sentir isso, né? Para que a gente possa olhar para a gente e perceber, poxa vida, eu sempre fiz assim, ou eu sou dessa maneira e posso talvez não ser ou ser diferente. É dessa forma que talvez a gente pode dizer que vai acontecer nesse workshop que vai ser realizado aqui em Itagará? Exato. A gente vai falar um pouco da teoria, né? Mais profundamente. O que o Tantra vem trazer para a vida das pessoas, que possibilidades ele tem. Mas a gente vai ter muita vivência, né? Como eu falei antes, o Tantra não é teoria. A gente fala sobre o Tantra para as pessoas poderem começar a entender o que é o Tantra, o que é isso na vida da gente. Mas é a vivência que vai te dar a experiência. É na vivência que alguma coisinha vai ser mexida. E então a gente vai ter muitas vivências, vai ser muito mais sensorial do que teórico. Vale muito a pena, gente. Se permitam, é uma experiência muito diferente daquilo que a gente já conhece. Mexe, sim, com muitas coisinhas. Às vezes é um detalhezinho que parece tão banal,
mas na nossa vida, no decorrer dos dias, dá um boom gigante na nossa vida, porque destranca, destrava e a coisa flui, né? O nosso corpo precisa de fluidez, a nossa vida precisa ser fluida. Então, aproveitem, é uma oportunidade maravilhosa. O Fabiano e o pessoal do Instituto estão oportunizando isso aí para a região. E confiem, acreditem, vai dar um medinho, mas vamos lá, tá todo mundo junto, de mãos dadas, e vai ser uma experiência bem maravilhosa. Acredite no seu processo, né? Acredite em você, Exato. Né? Porque, como você falou, senão bastaria que as pessoas lessem na internet ou lessem um livro a respeito, e a ideia não é essa, né? A ideia é para que a pessoa se permita. E a partir da permissão, a partir da abertura que a gente tem para poder olhar para dentro de si de uma forma talvez mais amorosa, porque é mais quando você permite olhar para você mesmo, você precisa olhar com amor. Você pode descobrir, como você falou, que talvez você não seja a melhor pessoa do mundo, mas a tua atitude amorosa é que vai poder possibilitar o conhecimento que você vai ter a respeito de quem você é de fato. Então, que interessante, que legal esse convite, né, que a gente está fazendo, que você está aceitando vir para cá para poder oportunizar nós aqui com o teu conhecimento, com as práticas principalmente, e com essa vivência, né, como você falou nesse workshop. Se você quiser fazer o convite, né, com a data, os horários, né, a gente tem que lembrar também que as pessoas precisam fazer inscrições antecipadas para a gente garantir a vaga, né? Isso. Só um adendo aqui, quando a gente falou, né, da experiência em si, o que é importante a gente, como ser humano, compreender e trazer isso para a gente, lembrar disso todos os dias, quando a gente está nesse caminho de autoconhecimento. A técnica ou as vivências, não importa o nome que a gente dê, o processo em si, nunca é igual para todo mundo. Porque nós somos seres individuais. Não existe uma cópia exata nossa encarnada. Cada pessoa tem a sua história, tem a sua vivência, então a forma como os processos vão acontecer, não importa se é no Tantra, se é nas terapias holísticas, se são nas medicinas, enfim, não é a técnica, mas é aquilo que nos constitui. Então a gente precisa respeitar esse processo individual, não entrar na comparação com as outras pessoas, ou pela velocidade com que as coisas acontecem, ou pelo simples fato de sentir um pouco mais ou não sentir, né? Eu acho isso muito importante, porque a gente está falando de um workshop de vivências, mas é importante a gente ressaltar isso. Às vezes as pessoas não querem participar ou se permitir dar um passo porque se comparam muito, acham que não conseguem absorver, que não têm propriedades, né, sejam intelectuais ou dons específicos para isso. Não, gente, lembrem que tudo isso é um processo de autoconhecimento e respeitar quem a gente é, os nossos limites é importante, tá? Então, lembrem disso todos os dias. Então serve para todo mundo. Oi? Isso serve para todo mundo, né? Para todo mundo que está disposto a fazer isso, né? Exatamente. Então, galera, o nosso encontro está agendado para o dia 9 e 10 de abril. Precisamos sim das inscrições antecipadas para a gente poder organizar o espaço, organizar conforto para todos, porque é como um retiro. Vocês vão entrar no sábado à noite, né? E vão sair no domingo, final da tarde. Então, não vai ter nada além de nós vivendo esse momento, tá? Então, a gente precisa, por questões de organização, de alimentação, conforto, trazer tudo muito
E perfeito eu não digo porque a gente nunca vai alcançar 100% a perfeição, né? Mas é o mais próximo à perfeição possível. Então, estão todos convidados. O Fabiano e a Franciele estão fazendo as inscrições. Todas as informações estão com eles. E a gente aguarda vocês lá, dia 9 e 10 de abril, para esse encontro, para essa vivência, para esse momento de muita coisa boa. Ô, Lu, de antemão a gente quer desejar aqui o nosso agradecimento, né, demonstrando o nosso carinho e convidando todos vocês que estão aí para participar desse encontro que eu posso dizer para vocês que vai ser transformador, tá? Vai ser uma experiência transformadora. Isso com certeza vai ser. Lu, muito obrigado mais uma vez. Um beijo no teu coração e até em breve, então. E façam as inscrições, olhem lá no site do Instituto, terão algumas informações, ou entrem em contato comigo, com a Franciele, que a gente explica para vocês como é que vai, o que precisa, ou como é que faz a questão do pagamento e do agendamento da inscrição também. O telefone é 9188 2628. Vocês podem mandar mensagem, WhatsApp nesse número para fazer as inscrições também, além da página do Instituto. Tá legal, então? Lu, muito obrigado, gratidão mesmo, e tenha um excelente dia e fiquem todos muito bem. E até breve. Obrigada, gente. De coração, né? Poder levar um pouco do conhecimento às pessoas, isso enche meu coração de gratidão e de felicidade. É um caminho que eu me propus há alguns anos, né? Tu me fez a pergunta lá no começo e eu não respondi, mas eu estou nesse caminho há mais ou menos uns 12 para 13 anos, né? Então, poder levar um pouco desse conhecimento para todos, né, que estejam dispostos a receber isso, para mim é muito gratificante. Muito obrigada pela parceria de vocês, que a gente possa estar fazendo esse trabalho que com certeza vai ser muito grandioso e que venham tantos outros aí pela frente para essa cidade que é a minha cidade natal, né? Tenho muito carinho pela região. E vamos lá. Gente, muito obrigada por terem dedicado um pouquinho do tempo de vocês, estarem aqui nos ouvindo, né? Dividindo esse tempo e espaço com a gente. E aguardamos vocês no dia 9 e 10 para a gente nos conhecer, para a gente vivenciar esses momentos e despertar uma nova consciência. Muito obrigado, um grande beijo para vocês, uma ótima tarde e nos vemos em breve, sim. Até logo, um beijo. Beijo. Até mais.